nossa aula de ciências, é a página 94. Vamos falar sobre os alimentos, né? Continuar falando sobre os alimentos para ter energia. Pães, bolos, batata, macarrão, pizza, arroz, óleos e gorduras nos dão energia para que possamos correr, brincar e aprender coisas novas. Por isso, eles são chamados de alimentos energéticos. Olha aí, pães, arroz, massas. Mas sabemos que o nosso corpo está em constante transformação e a cada minuto células morrem e outras novas surgem. Não basta termos energia, é preciso que o nosso corpo tenha os materiais necessários para a construção de novas células. Observe as fotos abaixo e responda. Então tem aí o bebezinho, né? E os adultos praticando exercício. Número 1. Qual é o tipo de alimento que deve ser consumido em maior quantidade nas duas fases da vida mostradas nas fotos? Então olha lá. O bebê, né, está na fase, né, inicial da vida, então eles precisam de alimentos construtores. E os adultos, como praticam exercícios, trabalham, estudam, eles precisam de alimentos energéticos, que dão energia. Os vários tipos de carne, feijão, soja, ervilha, leite e derivados são exemplos de alimentos que fornecem os nutrientes necessários para a construção de novas células. Todos eles são alimentos construtores. Para o nosso corpo ter energia e formar novas células, ele precisa estar funcionando adequadamente em todas as fases da vida. Para que isso aconteça, não podem faltar alimentos reguladores em nossa dieta. Verduras, frutas e legumes são alimentos ricos em água, sais minerais e vitaminas. Eles regulam o bom funcionamento do nosso organismo. Número 2. Leia o poema abaixo, circule todos os alimentos citados e desenhe-os ao redor do texto. Sobremesa. Minha mãe quer mamão. Então, você vai ao lado e desenha um mamão. Circula a palavra mamão, desenha um mamão. O meu pai quer papaya. Você vai fazer também o desenho de um papaya, que é o mamão papaya. Meu irmão só quer limão. Minha irmã pede romã. Carola quer acerola. A Ana pede banana. A Tati quer abacate. A tia Kika quer caqui. E a Mara, maracujá. Mas é pra já. Então, você desenha ao lado todas essas frutas aí, tá? Letra A. Os alimentos que você marcou no poema são classificados como reguladores. Não podem faltar frutas, né? Na nossa dieta, nós precisamos consumir frutas todos os dias. Letra B. Qual é a sua sobremesa favorita? Em que grupo de alimentos ela se encaixa melhor? Então, você vai falar para mim, né, na nossa aula online. Eu não precisa escrever no caderno, não. Você vai falar para mim qual é a sua fruta favorita. E aí, nós vamos ver em qual grupo ela se encaixa melhor, né? Se são energéticos, reguladores, né, construtores. E por aí vai. Então, olha aí, na página 96, a tal pirâmide, a famosa pirâmide, né? Não basta ingerirmos todos os tipos de alimentos, precisamos comer a quantidade adequada de cada um. Ou seja, a nossa alimentação deve ser equilibrada. A melhor maneira de sabermos qual é a quantidade correta de cada grupo, de cada tipo de alimento, é observando a pirâmide da alimentação saudável. Observe a seguir. Então, olha lá, no ápice, né, que é aí no topo da pirâmide, tem os doces e gorduras. Depois, mais abaixo, alimentos construtores. Alimentos reguladores, que são os vegetais, frutas, verduras. E os alimentos energéticos, né, que vão nos dar energia, que está aí na base, né, que está embaixo. Número 1. Qual é a maior região da pirâmide? A maior é a base e a menor é o ápice, né, que é lá em cima. 2. Que tipo de alimento devemos comer em maior quantidade? Nós devemos consumir mais os alimentos energéticos, olha aí. Pães, ovos, né, grãos, fibras, tudo isso. Macarrão é muito importante, olha lá. São os alimentos energéticos que vão dar energia. 3. Que tipo de alimento devemos comer em menor quantidade? Olha, doces e gorduras. Temos que maneirar nos doces e nas gorduras. 4. Quais são os tipos de alimentos que podem ser vistos na refeição da foto ao lado? Então, aí nós temos uma carne e vegetais, né? Refeição com peixes e legumes. Carne de peixe e legumes. Digestão dos alimentos. Como o nosso corpo retira dos alimentos os nutrientes do que precisamos, os alimentos que ingerimos precisam ser transformados no interior do nosso corpo através do processo da digestão. O que é digestão?
A digestão é um conjunto de reações químicas que transforma os alimentos em uma espécie de massa líquida, da qual são retirados os nutrientes. A digestão ocorre à medida que os alimentos percorrem o sistema digestório. Observe abaixo os órgãos que formam esse sistema. Temos lá glândulas salivares, a faringe, esôfago, fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso e intestino delgado. Isso tudo faz parte do nosso sistema digestório. Página 98. O caminho dos alimentos. Os alimentos que ingerimos passam primeiro pela boca. O que acontece enquanto os alimentos estão em nossa boca? Então, acontece a mastigação, né, gente? O início da digestão da boca ao estômago são os nossos dentes, que são muito importantes no início da digestão, pois graças a eles trituramos o alimento, deixando-o em pequenos pedaços. Isso permite que a digestão ocorra normalmente. Cada tipo de dente funciona de uma maneira, por isso a importância de cuidar dos dentes, né? Os dentes incisivos prendem e cortam os alimentos. Os dentes caninos são importantes para perfurar e rasgar alimentos mais resistentes, como carnes. Os dentes premolares e os molares trituram os alimentos, formando uma espécie de massa chamada bolo alimentar. Manter a higiene bucal e visitar regularmente o dentista é muito importante para que tenhamos dentes fortes e saudáveis. Número 2. Que tipo de alimento a pessoa terá dificuldade de comer se ela perder seus dentes incisivos porque não cuidou bem deles? Então, ela terá muita dificuldade em comer os alimentos sólidos, né? Aquele alimento que precisa ter força para cortar. Página 99. Enquanto mastigamos o alimento, ele se mistura à saliva, que é liberada pelas glândulas salivares. Na saliva existem substâncias que iniciam o processo de digestão. Por isso, devemos sempre mastigar bem os alimentos. Nada de engolir os alimentos inteiros. Depois de mastigado, o alimento se transforma em um material pastoso e passa pela faringe e pelo esôfago, até chegar ao estômago. Quando começamos a mastigação, uma mensagem é enviada ao nosso cérebro e todo o sistema digestório começa a se preparar para digerir o alimento. A saliva é liberada, os ácidos do estômago começam a ser produzidos e o intestino começa a se preparar para absorver os nutrientes. É uma mágica, né? O organismo do ser humano. Tudo isso acontece depois que nos alimentamos. Muito bom. Troque ideias, converse com mais ou 2 colegas e responda. Vamos falar sobre isso na nossa aula online. Mascar chiclete pode prejudicar o nosso sistema digestório? Quem quiser pesquisar antes, né, sobre o assunto. E por quê, né? Por que o chiclete é prejudicial ao nosso sistema digestório? É ou não é prejudicial? Tá bom? Se cuidem. Vamos falar sobre esse assunto nas nossas aulas online. Um beijo!